E já que estávamos falando aqui sobre a condição feminina, e o dia, não só o dia, como o mês da mulher, que é esse mês de março aqui, a gente traz agora uma participação de entrevista importante, até porque é uma questão de saúde, mas é de estética também, né? E aí, quando se fala em estética, as mulheres brilham os olhos. Tem duas coisas que as mulheres perdem a cabeça, né? Questão do cuidado com a beleza e tal, e chocolate, né? E sapatos. E tem umas coisas que as mulheres... Mas a nutrição é muito importante também. E há que se falar sobre a nutrição no contexto do interesse e do dia a dia das mulheres. Por isso que a gente traz ao estúdio aqui a doutora Natália Moraes, nutricionista. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a cidade de Matão e região que está nos ouvindo hoje. A senhora ficou muito bem de verde. Aliás, todos que vestem verde ficam bonitos, né? Os palmeirenses, né? Doutora, a mulher tem alguma parte nutricional dedicada à mulher no sentido de que são necessidades dela, do organismo dela, para certos alimentos específicos? Muito, né? Nós mulheres, nós temos o privilégio de trazer a vida, né? Então, desde a fecundação, desde da formação de um filho, a mulher ela tem esse poder de escolher os alimentos para que ela esteja alimentando esse bebê já dentro do ventre, né? E sabe, Darcy, saiu uma pesquisa que, dependendo do tipo da alimentação da mulher na gestação, essa alimentação vai levar a 3 gerações, né, de benefícios na saúde das pessoas, né? Então, assim, nós mulheres, nós temos muito poder, né, de trazer a vida e também de escolher como que nós vamos querer trazer, né, os filhos, né, com saúde ou não. Por isso que hoje em dia a gente está um pouco assustado, né, com tantas anomalias acontecendo aí, né, problemas de autismo, de TDAH, né, as crianças hoje estão desenvolvendo muitos problemas por conta de toda essa mudança, infelizmente, no padrão alimentar das pessoas. E as mulheres aí estão junto, né? Hoje muito mais álcool, né? Muito mais correria do dia a dia. A mulher está bebendo mais? Tá. Tá, né? Tá, não é muito. só uma sensação. Isso. Sim, eu percebo nos atendimentos que é um desafio. Você falou muito do chocolate. Antigamente era muito mais, né, o doce, um chocolate na TPM. Hoje o vício do álcool também, né, tem complicado. Bebendo não só moderadamente, pelo que eu vejo, né? Não, infelizmente, né? E aí, além do ganho de peso, né, o álcool, a gente sabe tantos malefícios que traz à saúde, né? E aí acaba trazendo envelhecimento variando, né? Trazendo uma malformação, muitas das vezes, nas nossas células. E vai trazer consequências aí, né? Quando a gente, às vezes, engravida, né? Foi divulgada uma pesquisa, até separei sabendo da sua vinda aqui, que no almoço, na janta, enfim, dependendo da ordem que você siga nessa alimentação, tem uma influência direta no ganho do peso ou não. Muito. Que aí, primeiro vem a verdura, depois vem a proteína, enfim. Isso é verdade? Muito. Às vezes a gente acha que comer a salada, comer a fibra antes, né, é por conta de saciedade, né, e não. E comer a salada e a proteína antes Mas eu vi, sempre por exemplo, legal. na Itália eles comem ao contrário. O que de legumes, pelo menos dos pratos lá que eu vi e pedi, vem depois. E depois eu fiquei na dúvida, falei, mas eu sempre soube que teria que ser antes. Essa correto. Essa pesquisa traz, a doutora pode corroborar ou não. A sequência seria essa, no almoço, no jantar, enfim, na refeição. Verdura, proteína e fecha com carboidrato. Isso. Por conta do índice glicêmico, né, a gente acaba quebrando. Porque qual que é a base da nossa alimentação? Arroz branco, né, e um pouco de feijão. A maioria não gosta muito. Então,
quando você come o arroz, você está um tempo em jejum, você come o arroz branco, ele tem um índice glicêmico muito alto, faz uma elevação muito alta na glicemia, né? E aí acaba sendo uma produção de insulina muito grande. E aí é onde a gente engorda, principalmente a região abdominal, né? Quando a gente coloca uma salada, uma fonte de fibra, né? Antes desse arroz e desse feijão, com a proteína, você quebra essa elevação, você faz esse índice glicêmico do arroz ficar mais baixo, né? E dá diferença mesmo, já que no exemplo do arroz, entre o arroz tradicional e o arroz integral, dá diferença Muita mesmo? diferença pela questão da fibra. Pão também? Né? O índice glicêmico, né, é muito mais baixo de quando a gente tem fibras nos alimentos. E os integrais, eles têm um baixo índice glicêmico, né? E aí, isso que é bacana, né? A gente Mas é ruim. Saber, Desculpa, doutora. Olha, eu preciso ser sincero, né? Vamos dizer que é gostosinho, não é? Não é tão gostoso integral todo dia, não né? Não é igual. O pão, e o pão integral, eles marcam lá 35%. Esse que é o problema, 30%. né? Quer dizer que não tem não pão tem integral. tão totalmente. Antigamente eu era integral ou era o tradicional. É Hoje tem 35, 25. Sim. E o que vale lembrar também é a quantidade, né? As pessoas exageram muito também, né? Então, assim, arroz, principalmente branco, é muito pouco que a gente deve comer. E também, se a gente fizer essa, né? Tudo que é bom. É muito interessante, né? Para Para quebrar um pouco o índice glicêmico, a gente preparar também um arroz branco com uma cenoura, com brócolis, além de melhorar o aporte nutricional, a gente também está fornecendo fibra para esse arroz, que vai também quebrar esse índice glicêmico alto. Mas vamos considerar que muita gente vive do fast food, do corre-corre, está na vida, está na correria e tal. E no setor de restaurante, eu noto que não é só porque isso atende ao gosto das pessoas que preferem frituras. Mas me parece que o processo de preparo do alimento via fritura no restaurante agiliza tudo, com máquinas que no instante preparam aquela carne, né? E isso então predomina a fritura, quer dizer, como é que eu vou conseguir controlar isso tudo se eu dependo de uma alimentação que não está disponível? Então, por isso que as escolhas, né? O fast food é por conta da rapidez. Mas nós, morando em cidades menores, a gente consegue muito o acesso também de pratos rápidos, né? Tem um restaurante self-service que você entra, escolhe ali uma comida muito rápido e dá para comer, né? Então, é assim, eu acho que é muito mais o vício das escolhas, né? Esses alimentos fast food é muito mais palatável, muito mais gostoso, né? Tem a gordura, ela é o que dá, né, sabor para o alimento. Sempre o nosso cérebro vai querer esse tipo de alimento. O que a gente não pode ir isso todo dia, né? Em 7 dias da semana, se a gente ficar 7 dias consumindo isso, olha a carga de toxina. Não é só o valor nutricional, mas toda essa toxina, esse óleo, né? Que a gente sabe que não é, ele acaba sendo utilizado outras vezes, né? Então, a gente sabe que, assim, é uma qualidade muito ruim de gordura, né? Então, isso que é complicado. E voltando só um pouquinho que você falou da Itália, a questão da Itália é que eles andam muito, né? Lá andam muito a pé, né? E a gente percebe que eles não têm muito carro, é muito bicicleta, é muito a pé, né? Eles andam, e nós brasileiros nós estamos muito preguiçosos, né? É muito carro, né? As pessoas daqui ali, né? As pessoas não fazem muita atividade física. Eu falo que eles têm menos até carros lá, porque as estradas, né? Os lugares para eles estacionarem é muito ruim. Então, eles usam muito transporte público, né? Então, assim, anda-se muito mais. Nós, brasileiros, estamos muito acomodados, né? Não tem mais esse gasto, né? Então, esse carboidrato que eles acabam consumindo, eles gastam nessas caminhadas que eles têm que fazer no dia a dia, que a maioria faz. Trazendo aqui para o Brasil, a pessoa que tem uma atividade física regular, até em função do trabalho, ou porque ele tem que andar, ou porque a atividade física é a parte do que ele faz. Aí cabe. O dia inteiro, aí cabe. Cabe um arroz branco, né? Uma quantidade, às vezes, um pouco mais. Porque minha mãe cozinhava com banha de porco. Pois é. Né? Mas era a única fonte, né, de gordura ruim e que eles tinham. E todos eram mais magrinhos e tal, mas também ele trabalhava o dia inteiro de um modo, meu amigo, que gastava tudo aquilo, né? E era a pé para tudo, né, amigo? Verdade. O carro era... Hoje em dia a gente não abre nem o portão, não desce nem do carro para ir lá abrir o portão mais, quer dizer, na televisão você não levanta do sofá para ir na TV. Esse mundo confortável... Aí eu vou fazer uma pergunta à senhora que eu faço para todos os médicos que vêm aqui. Tá,
aumentamos a sobrevida, aumentamos a longevidade. É verdade que isso dependeu muito de medicina mais aprimorada, de novas pesquisas, Sim. descobertas, remédios. Isso tudo alongou o tempo de vida das pessoas. Mas, a par disso, junto com isso, nos tempos em que aconteceu a longevidade aumentando, tinha um outro parceiro importante, que era o quê? As pessoas andavam. Elas tinham atividade. Sim. Você vê fotos antigas das cidades onde tem gente, todos eram mais magrinhos. Sim. Né? Dá para perceber isso. Porém, hoje a alimentação está fast foodizada, se é que a palavra existe. E aí vem a minha pergunta. Tá, a medicina vai continuar avançando, na parte que concerne a ela, vai continuar aumentando a longevidade. Dizem que já estão nascendo pessoas que vão viver 120, 130 Tomara. anos. Nós somos programados a viver 120, Não né? sei se é verdade. Tomara. Mas a alimentação está jogando contra agora. Por Ela isso- não é tão saudável quanto antes. Daí a Por minha isso, pergunta, né, você que- acha que a longevidade vai continuar aumentando? Eu acredito que sim, as pessoas elas estão muito mais atentas, né? E eu acho que o momento da pandemia também trouxe essa conscientização, né? E as pessoas vão ser obrigadas a mudar, né? Porque a obesidade ela está aumentando demais e está trazendo consequências terríveis, né? Infartos fulminantes que a gente tem visto, né? A gente tem visto muito problemas com esteatose hepática, né? Esteatose hepática é um problema que tem aumentado. Ah, todo mundo tem, gente, todo mundo tem, mas todo mundo vai perder o fígado, né? São graus, né? Grau 1, 2, 3. Perdeu o fígado. E para isso aumentar, é muito rápido, muitas das vezes, né? Em curto tempo aí pode ser, né? Então, assim, as pessoas elas vão chegar a um ponto que elas vão ter que começar a ter mudanças, porque senão, né, Tem uma não outra vai ter situação, saúde nenhuma. e aí econômico-financeira, né? Que hoje você Tá tem, muito por caro exemplo... também. Às vezes o que está Então. mais barato é o que não faz tão bem. É o que eu ia dizer. E aí você Também, tem uma mudança de comportamento. Antigamente, com quanto tempo se abatia um frango? Hoje em injeta 40 dias hoje um não frango é? está O frango pronto. O está gado, pronto. aí você também já... Eu vi umas colegas suas, colegas da sua profissão já dizendo que, aconselhando, aliás, o conselho delas quase sempre é o mesmo, eles dizem, ó, descasque mais e desembrulhe menos. Como quer dizer, menos industrializados, mais produtos naturais. O problema é que se a gente vai lá num varejão, numa feira, o produto in natura, o alimento in natura, ele aumentou demais, sobretudo no ano passado. E o produto industrial, por seu lado, ficou mais compatível com a Sim. renda da média do povo brasileiro. Verdade. Então a escolha não se dá só por sabor, às vezes é pela condição de comprar, porque o alimento Exatamente. aumentou demais, Aumentou frutas, demais. legumes, tudo, não é? Mas o refrigerante também é caro. A cerveja também é caro, Você uma sempre tem uma cerveja, resposta né? pra tudo também, né? É as prioridades, Você viu só? Dércio. Às vezes não vai dar para a gente colocar 100% em casa. Né? Mas é o que eu falo, em 7 dias da semana, a gente pelo menos uns 4, 5, a gente tem que comer bem. Né? E nós Alternar ainda... essa situação, De vez em quando né? não pode Opa, que meter o pode. pé na jaca? Pode, né? Pode, não Dependendo de como está seu metabolismo. Mas a questão que aqui, principalmente em Matão, nós temos pessoas que fazem hortas. Tem pessoas que às vezes passam em frente da horta e passam o dia, a semana toda e nunca para comprar, né? Um legumes, uma verdura que às vezes, né, a pessoa está ali vendendo. Então a gente tem muita coisa que dá para a gente colocar. Né? O que não pode é ser 100% o industrializado. Isso complica muito. Né? E esse mês, até, né, eu acho muito importante a gente enfatizar a questão do câncer, né, do colo do útero da mulher. Né? É um mês de conscientização aí. E que a gente sabe que é o segundo mais, né, que maior entre as mulheres no Brasil. Só perde para o câncer de mama. E aqui no Hospital de Matão, né, e a gente eu trabalho na oncologia ali do hospital, a gente sabe que o quanto jovens, né, têm chegado com esse problema com câncer, né, jovens. Né, e assim, o câncer do colo do útero a gente pode ser evitado principalmente com o exame de Papa Nicolau, né, e às vezes nas consultas eu pergunto, faz tempo que você não vai no ginecologista? Faz tanto tempo que eu nem lembro. Nossa. Né? Esse que é o problema. Então, né? assim, tem que
tem que ter o cuidado, o seu autocuidado. Se você não se olhar, né, a mulher não se olhar e ela não ter esse autocuidado de estar indo no médico pelo menos uma vez no ano, cada 6 meses, né, estar fazendo esse exame, né, se avaliar, olhar o corpo, que às vezes tem nódulos, às vezes que é visíveis, que a gente às vezes não olha, né, por conta da correria, por conta dos afazeres. Então, a gente precisa ter essa consciência. E o alimento também. Se a gente não pôr prioridades, organizar a nossa vida, vai entrar o que é mais prático, né? A osteoporose, ela é uma doença derivada da existencial, por exemplo, em função Muito da da alimentação. alimentação? Também, né? Mas principalmente acomete as mulheres na fase da menopausa por conta, né, da baixa hormonal, que acontece, né? É inevitável. Né? No envelhecer, a própria menopausa traz esses desequilíbrios hormonais. E tem alguns hormônios femininos que eles ajudam nessa absorção do cálcio. Né? Então, por isso que muitas das vezes as mulheres, por conta de ter essa baixa maior nos hormônios, eles acabam não absorvendo tanto o cálcio para os ossos. E aí, provavelmente, né? E a outra questão é que na alimentação, o cálcio ele tem que ser extraído do alimento. Nós não produzimos minerais. Né? E esse que é o problema. O cálcio, o magnésio, né? Que são minerais muito importantes para o osso. E que a gente sabe que também o solo já não está tão rico desses minerais. Em cálcio. Né? Principalmente o magnésio também, que ele ainda é importante para 300 funções metabólicas do nosso corpo, 300. Então, quando ele fica baixo no nosso sangue, as nossas células vão trabalhando na reserva, às vezes até na escassez. E aí você acha que vai sobrar, às vezes, para o osso. Né? Então, ele fala, deixa o osso quebrar. Ou ela vai vivendo até o osso quebrar. Né? Em geral, o cálcio é associado para o leigo, eu sou um deles, com leite e os derivados, por exemplo. Isso. Mas quais outros alimentos são ricos em cálcio? O leite derivado ele tem uma grande quantidade de cálcio, mas uma pobríssima em magnésio. Né? Então, não tem. O legal é ter cálcio e magnésio para entrar no osso. Quais alimentos? Né? Os verdes escuros são os mais Verde ricos. escuro? Couve, por exemplo, né? Um brócolis, uma rúcula, são mais ricos Tudo que é mais verde, verde em escuro. cálcio, isso. Gente, vocês estão vendo, o verde é sempre bom. Sempre. Tem uma pergunta interessante aqui da nossa ouvinte, a Márcia. Air fry é uma enganação ou ajuda? Que Ajuda. bela pergunta, Bela Tadeu. pergunta, né? Opa, Eu tenho essa acho que dúvida aí. muito, Ajuda? Muito. É mesmo? Opa, muitas pessoas têm Funciona mesmo, aderido, né? Porque gostam da fritura, às vezes não quer abrir mão, né? De comer um cozido. Então, muito É uma melhor. boa. Muito melhor fazer. Sem, Boa, hein? sem que a doutora nos ouça, mas batata frita na air fry é que nem comer isopor, né, amigo? Não é tão Mas a bom. doutora que não nos ouça, por favor, né? Não é tão bom Não é a tão batata bom. frita Não é tão mesmo. boa, né? Podemos seguir com os ouvintes? Podemos, sim, vamos lá. Então, Tem os uma outra ouvintes pergunta agora aqui muito, perguntando. muito interessante da Silvia. Além do câncer de colo de útero, fala-se muito no câncer de mama e que haverá um crescimento significativo nos próximos 32 anos. Ela disse que lê alguma coisa nesse sentido, eu não tenho conhecimento. É Procede? assustador, procede. Procede porque a influência da alimentação hoje está muito maior. Tudo passando por O alimentação, emocional, doutora? né? Emocional O também. emocional, a gente sabe que o câncer ele tem um fundo emocional e hoje as mulheres elas estão passando muito mais correria, muito mais sobrecarga. E a outra questão, né, a falta de algumas vitaminas que traz essa proteção. Lá na oncologia, a gente sempre faz os exames de vitaminas, né? Eu fico a par disso. A gente não deixa os pacientes fazer o tratamento oncológico sem estar tudo isso em ordem, né? E quase todas, né? Eu vou até fazer um levantamento, ainda que eu tenha essa curiosidade, mas que eu me lembre, assim, foi umas 2 pessoas que entraram para o tratamento que a vitamina D estava em ordem. Puxa vida. E a vitamina D, ela é a principal vitamina que nos protege de câncer de mama. Isso é comprovado já há alguns anos cientificamente. E então, muitas mulheres deixam isso para lá. E aí nós estamos encontrando a vitamina D onde? Sol. Sol. Maior fonte de Agora, vitamina mas D. agora só chegou numa questão, porque dizem que a gente tem Aí que já me ficar tranquilizou bastante. 20 minutos no 15 sol. a 20 minutos, Mas eu vi 2 vezes na semana. Eu vi um estudo que estava mostrando o seguinte,
Sim, são 20 minutos, mas você tem que estar com o corpo inteiro exposto. Principalmente Como barriga é que eu vou tomar sol e perna. pelado, doutora? Não tem lugar para isso lá. E aí? Ah, mas pelo menos nas pernas. A canela a gente absorve bastante. Porque né? dizem que tem que ser no corpo inteiro para valer O esse bom tempo é. aí. O bom seria, mas pelo menos Mas aí na canela já não tem dá, uma boa né? absorção. Braço a gente não absorve tão bem. Mais na parte de baixo das pernas? Nas pernas. Tem mais uma pergunta aqui. Então, deixar a vitamina D em ordem é a primeira coisa para você se proteger do câncer A de gente mama. devia fazer isso quase que sem pensar, né? É. Meu cachorrinho todo dia vai, fica no E- sol, Justamente. ele toma sol de um lado, vira do outro, todo dia, como se ele soubesse que ele precisa do sol. Pois é. E a gente não faz isso. Deus é maravilhoso, né? Deixou de graça a todos. Tem mais uma pergunta que vem da Patrícia. A doutora falou sobre as deficiências de vitamina. Existem suplementos vitamínicos que suprem isso ou não? Existem. São confiáveis? Todo Então- mundo tem uma certa desconfiança, você percebe? É isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? As pessoas, elas estão tomando a torto direito também vitaminas, minerais, suplementos, e sempre tem que ter uma orientação. Não é porque a amiga falou, a vizinha fez, né? O Instagram lá poderoso, né? O médico mais famoso. Por quê? Porque nós temos uma individualidade bioquímica Claro. e nós temos as nossas reservas. Por isso existem os exames, existe, né, o atendimento para fazer essa orientação, né? E assim, o excesso também é ruim, né? O excesso de algumas vitaminas pode sobrecarregar fígado também. O rim nem tanto, mais proteína, né? Que vai sobrecarregar rim. Mas o fígado a gente vai intoxicando ele, tudo é metabolizado ali. Né? Então, se você já tem aí uma quantidade ótima de aporte de cálcio, e aí você fica tomando lá 1 grama o resto da sua vida, esse cálcio ele não vai ser totalmente absorvido. E se a sua alimentação tiver pobre em magnésio, esse cálcio ele vai sendo novo, acumulado nas artérias. Né? E muitas mulheres pode gerar um começaram problema a na infartar, né, na menopausa por conta disso também. Né? Começaram a tomar a torto de, o cálcio é bom. Aí os médicos começaram, Tomam a vida inteira. né, passar aquelas dosagens altíssimas, né? E aí não entra esse cálcio no osso e vai acumulando nas artérias. E esse que é o problema maior, né? O risco cardiovascular depois. Com alguma pendência? Pergunta? Só mais uma. Pelo que a doutora falou, o arroz é um grande vilão nas refeições. Feijão nem tanto, é isso? Porque a gente fala que é o casamento perfeito. O arroz tem muito mais carboidrato e o feijão uma quantidade maior de proteína. O ideal é comer menos arroz? Menos arroz sempre. Principalmente se não faz atividade física e se está fora do peso, né? Aí... Mas eu vou contar uma coisa para você. Ainda assim, nós temos aqui um combinado de alimentos. Muito. Ainda assim, melhor que boa parte do Com mundo. certeza. Com certeza. Rapaz, eu nunca vi comer porcaria como o americano. Pois é. Todo dia, não é que ele faz isso fim de semana. É todo dia, né? Por isso, tantos problemas que eles estão enfrentando Sim, lá, né? também, De né? obesidade, câncer, né? Bom, perfeito. Ok. Ok, doutora, foi muito boa a entrevista, muito proveitosa, Que aliás, bom. como sempre, né? Que bom. Muito obrigada Pelo pela modo como você oportunidade. explica, que todo mundo consegue entender direito. Fácil, Espero que essa entrevista tenha não só cumprido com a nossa obrigação, nosso papel dentro desse mês aqui da mulher, mas que tenha servido para orientar essas mulheres a respeito de alimentação específica, de certa forma, para as necessidades das mulheres. Muito importante. Isso é saúde pública, né, Darcy? A gente, vocês usando o meio de comunicação, tem que realmente trazer essa consciência, esse alerta, né? Sempre dando umas cutucadinhas ali Tá certo. para as pessoas se cuidarem. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Obrigado Bom pela dia. Espera que chegou uma última pergunta, é isso, Ana? Ana, Antes que a doutora se vá tiver embora. bem rapidamente. Isso, a Vera mandou mensagem aqui para nós e ela disse que toma magnésio e ômega 3 todo dia, e se é bom. Ótimo, maravilhoso. Mas pode tomar direto a vida inteira? Ômega 3 também Magnésio. tomo, doutora. Ômega Nossa, 3 também toma tomo. também. O magnésio, talvez para a vida toda. Por quê? Por conta do solo que está muito pobre. E as folhas verdes escuras, cereais integrais, é a maior fonte na alimentação. E a maioria das pessoas come muito pouco. E como ele é responsável por 300 funções metabólicas, isso nem acaba sendo estocado. Todo dia a gente usa muito, principalmente para dor. Quem é muito tensionado, vive com bruxismo, muita dor na região cervical. Sempre o magnésio ele é muito legal para o controle da pressão e para trazer esse relaxamento. Muito E ômega obrigado mais 3 uma também. vez. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia.